noite com Jesus. Aos Hebreus, capítulo 2, verso 7 ao verso 10. São 3 versículos. Aos Hebreus, capítulo 2, verso 7 ao verso 10. É o que deve ser mais importante para você nessa hora. Portanto, como diz o Espírito Santo. Agora, preste bem atenção. Essa expressão quer dizer assim diz o Senhor. Portanto, como diz o Espírito Santo. A pessoa para escrever, para falar uma coisa dessa, é preciso ter a certeza que Paulo tinha. É como o irmão Branham, quando ele dizia, assim diz o Senhor. Muitas coisas, na verdade, foram seu parecer, como Paulo disse, digo eu, não o Senhor. Mas, quando ele dizia, assim diz o Senhor, então a coisa toma um aspecto bastante direto. Você notou isso? Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. O Espírito Santo tem voz? Tem. Tem voz. Ouvir a sua voz. Não é? Desculpe, o capítulo é errado. Eu citei 2, mas é 3. Eu estou lendo certo, mas citei errado. Desculpem. Obrigado. Obrigado, irmão. Estou lendo certo com a citação errada. É o capítulo 3. Mude sua anotação. Hein? Capítulo 3. Versos 7 ao 10. A gente ser bem secretariado é bom por causa disso. Então vamos repetir novamente o valor disso, a precisão disso. Como diz o Espírito Santo. Não são todos que ouvem a voz do Espírito Santo. Mas se ouvirdes, se essa mensagem não for a voz do Espírito Santo, eu não sei qual é a voz do Espírito Santo, então, nessa era, não é? A voz do Espírito Santo na era de Lutero era a mensagem de Lutero. E assim por diante. Não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Se ouvirdes. Agora não é todo mundo que ouve. Os irmãos acabaram de ouvir a voz. Por isso foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Qual a voz que eles ouviram lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes? Atos 2, 37 em diante. Não foi a voz do Espírito Santo? Pedro acabou de receber o Espírito Santo e deu uma doutrina errada. Um batismo errado. E quem acertou foi o Papa 325 anos depois de Cristo. Concílio de Nicéia. Isso é que é heresia. Não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Às vezes, o meu desespero se prende aqui. Onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração. Erram, em outras palavras, de coração. E não conheceram os meus caminhos. Não conheceram os meus caminhos. Jesus disse, mas a vós é dado conhecer. Te pedimos, ó Pai, com vergonha dos nossos pecados, das nossas dúvidas, que tu continues preparando esse povo,
Sabemos que ninguém poderá impedir esta obra. A obra de Jesus de preparar a sua noiva. Todo tropeço será abolido. E o Senhor aperfeiçoará essa noiva querida para que ela vá no rapto. Vamos comemorar, vamos ter aqui uma menção, vamos ter aqui uma memória do sacrifício do Senhor. Porque cremos que o Cordeiro está no trono da intercessão, não mais pelo mundo. Não mais pelo mundo. Como diz o profeta, eu não oro mais pela América, mas pelos teus filhos. Cremos que ele já está de pé para mudar de ofício, para então ser o leão da tribo de Judá. Pedimos que o Senhor nos sustente na tua graça, no teu amor, na tua compaixão. Nos dê corações moles, sensíveis para com teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Aceite a nossa vontade, como diz o pastor Adalto, quando terminamos aquela manhã em Cuiabá, ele disse: a gente dá vontade de ser mais crente. A gente dá vontade de ser aquilo que a gente crê. Conserva esse fundo em nós, clamando, porque é um fundo para responder. Eu desejo acertar a minha vida. Cada pessoa aqui diga o mesmo, sente o mesmo. Eu desejo acertar a minha vida com Deus, com a palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentar-se. Você pergunta, o que é que Deus mais ama? O que Deus mais ama é perdoar. Por isso o profeta disse que a fé perfeita é baseada no perdão. Vamos prestar atenção. Eu estou falando de coisas que pesam para a eternidade. Às vezes a gente pode repetir aquilo 10.000 vezes depois, mas aquilo pode nunca mais soar para você como aquilo, como nesse momento. Então, a coisa que mais Deus ama é perdoar. Porque ele vê cumprir assim o seu propósito. Uma vez que ele permitiu a queda, para assim também manifestar os seus atributos de curador, de salvador, de remidor. São caracteres de Deus. Você tem que crer que Deus ama perdoar. Por isso, nenhuma esposa, nenhuma mulher tem direito de rejeitar a confissão de um marido. Para começar, ela não tem direito de lhe repudiar, biblicamente. Ninguém tem direito de negar uma confissão, rejeitar uma confissão. Cabe à pessoa que está confessando ter a plena consciência do seu arrependimento. Se ela está fingindo, se aquela pessoa está simplesmente manufaturando aquilo, é um problema dela. Ela vai acumular mais desgraça sobre si. E muitas delas estão confessando sinceramente, honestamente. E às vezes não darão conta de permanecer naquilo que
elas acham que é correto. Mas ninguém tem direito, depois de salvo, de segurar a quem quer que seja. Agora há pouco mesmo, um irmão me procurou e disse: a minha esposa não aceita a minha confissão, não me perdoa. Eu estou achando que há alguma coisa errada nisso, algum engano. Se ela foi revelada, ela tem pressa em perdoar. E há muitas mulheres que caíram no erro de se acharem na autoridade de não perdoar. Não perdoam. E depois elas choram amargamente, sem nenhuma chance de retorno mais. Ao contrário, mesmo sem pedir perdão, ela deveria criar uma atmosfera melhor para aquele homem, para ser assim considerado uma mulher sábia que edifica a sua casa. E tem uma coisa: a coisa que você não perdoa só vai te prejudicar. Somente essa frase da mensagem Fé Perfeita. A fé perfeita é baseada no perdão. Perdão que você recebe, perdão que você concede. Me perdoe. Então, essa é a pressa do cristão. É perdoar. Nós estudamos aqui sobre a quebra daquela orelha que é composta de obediência, dignidade e divindade. Isso foi pregado no dia 26 de julho, 26 do 6. 6 é junho ou julho? Junho desse ano, 95, aqui em Goiânia. Isso deveria ter entrado na mensagem de Cuiabá, mas não deu tempo. Essa orelha, que é composta de obediência, dignidade e divindade, é que forma a verdadeira força moral. A confiança gera confiança, respeito. Mas uma vez quebrada, então, fica a critério da semente que está na pessoa. Noé ficou nu, despido. Só que tem um detalhe: se despeu na sua tenda. Ele se embriagou, porque desceu, a arca desceu, ele plantou uma vinha, se embriagou com o fruto da vinha. Por isso, a arca não é um tipo do arrebatamento. Noé não é um tipo da noiva. Enoque, sim. Enoque foi tirado antes dessa grande tribulação do dilúvio vir sobre o mundo. Os tipos não falham. Eles misturam Elias com isso aí, mas Elias não é esse tipo. Ló não é tipo da noiva, Abraão é que é. Tem sempre um paralelo. Enoque foi tirado antes da grande tribulação. Noé foi salvo pela grande tribulação. Por isso, ainda desceu, plantou, morreu, embriagou-se com o fruto da terra. Há muita gente embriagada com os frutos do seu próprio trabalho, que se despem
Não tem tempo para Deus mais. Então ele quebrou aquela auréola quando ele ficou nu. Você sabe quando a mulher veste essa roupa na moda? Eu lamentei hoje, por exemplo, aquela menina, uns 15, 16 anos, irmã da outra. A gente não pode olhar para a pessoa, porque vê todo o seio dela. Até para orar aqui é uma coisa mais difícil. Ora, o profeta disse que ele carregava uma cruz no carro para quando ver essas coisas tinha que olhar para a cruz. Caso contrário, ele mostrou que era um homem normal. Ele disse, esse homem era malicioso demais, tem que carregar uma cruz. Acredito até que ela pegou a melhor roupa que ela tinha. Mas a mulher quebra essa auréola. Então ela perde a obediência, quebrou a obediência à palavra, a dignidade e a divindade, porque todos os filhos de Deus, todas as pessoas carregam fagulhas da divindade, que é o que salva a pessoa. Você vê que quando o irmão Branham tinha lá sua filhinha morrendo, sua esposa já morta, seu pai morto, seu irmão morto, o diabo, ele disse, Deus não quis falar comigo, ele fechou a cortina. Ele disse, então quando Deus não quer falar com a gente, é a hora do diabo falar. Aí ele aproveita. Ele te pega ali na esquina e fala, tá vendo? Como essa igreja, esse Deus não te dá confiança, não te reconhece. Então, esses sentidos que são ligados à mãe terra, ele cuida, esses sentidos cuidam da terra, do que é terreno. Concordaram com o diabo. De fato, Deus não me ama, porque ele cura os outros, ressuscita outros, cura filhinhas dos outros, através da minha oração, mas a minha mesmo ele não cura. Cura a esposa dos outros, mas a minha está morta ali no necrotério. E eu precisando tanto dela. Então, seus sentidos, que são ligados com a terra, defende o que é terreno. E é justamente onde o diabo trabalha, minha filha. É nesse cuidado do que é terreno. Mas, veja, aquela divindade que havia nele foi quem o salvou. Lá dentro ele foi torneando, o diabo foi torneando, quando a broca dele bateu nesse aço lá dentro, ela arrebentou, ela quebrou. Que aquela fagulha, ele disse que era uma fagulha, saiu e disse assim, Satanás, Deus deu, Deus levou. Vai! Pronto. Amém? Então, é isso que confirma... não é... eu estou falando certo, então, desculpe. Está escrito aqui a auréola. Você está dizendo que é a auréola? Eu falei auréola? Falei? Agradeço. Mas então eu escrevi do jeitinho que você escreveu aqui, auréola. Eu agradeço essas coisas, eu acho bom. Mas só que está escrito auréola do jeitinho que você escreveu. E eu estou falando auréola, é auréola. Porque está dizendo assim, não é auréola. Eu não falei auréola, que é auréola. Falei auréola. Se você não prestou atenção, minha filha, vamos para o osso. Obrigado, obrigado. Mas é isso. Quebrou. Arrebentou a broca de Satanás e ele disse... Ele desligou do terreno seus sentidos e ligou no celestial. Satanás, Deus deu, Deus tomou. Levou. Vai-te. Isso aconteceu com Jó lá no passado. Ele tinha essa divindade. Quando nós ficamos nervosos, essa divindade voa e fica ali, numa árvore. No galho de uma árvore, como se fosse uma pomba, que é o símbolo do Espírito Santo.
Quando nós falamos da vida dos outros, essa divindade é quebrada. Essa ave sai, por isso que o coração dói. Enquanto a pessoa ouve a voz do Espírito Santo. Depois que ela não ouve mais, aí ela fala todo o tempo. Não dói mais. Ela peca todo o tempo. Não dói mais. Quebra-se a dignidade, a obediência, a divindade. De um pai de família, aquele homem fica autodesmoralizado dentro de casa, não tem força moral com os filhos, não tem força moral com a esposa. Agora, voltando para Noé, quem tem a semente, diz, não, meu pai quebrou, mas nem por isso eu vou olhar a sua nudez. Sem e Jafé fizeram isso. Pegaram o cobertor e viraram o rosto para cobrir a nudez do pai. Isso é questão de semente. Não prevaleceram daquilo. Agora, Cão, que representa os jactanciosos gentios, a semente da serpente passando dentro da arca, olhou a nudez do pai. Na verdade, quem era culpado era Noé. Que falta de... Quem quebrou a sua própria dignidade foi ele. Agora, prevalecer disso. Nós temos na Bíblia um general de Davi que era corajoso. Levava o dedo no nariz de Davi. Em todas as reuniões de Davi, ele era um corajoso. Peitava Davi, falava só a verdade para Davi. Quando Davi se recolheu por causa da morte de seu filho, ele disse, bom, seu filho vale mais do que o povo todo, não é? Levanta, lava o rosto e aparece para o povo. Ele estava falando a verdade, só que depois morreu. Morreu. Não é que agarrado no altar, mas morreu. Um grande general, corajoso, franco, que não era conivente com os erros de Davi. Então, irmãos, relembrar estas coisas criam substância. É onde a esposa, principalmente, eu conheço mães, muitas mães, que falam, orientam seus filhos assim que seus pais saem. O pai saiu, disse, não, senhor, você não tem direito de desrespeitar seu pai porque ele deu lugar. Não faça essa loucura. Você nunca viu prevalecer disso. Vocês nunca viram prevalecer disso. Nós vimos que em tempo de adversidade pessoal, sem possibilidade alguma, na separação de ambos, porque onde Abraão estava, Sara estava com ele. Olha, o verdadeiro casamento é assim. A mulher está no marido, como Sara estava em Abraão, por isso não morreu. Agora, se ela não escolheu um marido no qual ela possa estar, isso só pode ser consertado no milênio, diz o irmão Branham. Esteja em Cristo. Arque com sua cruz. Mas dentro daquela diversidade, daquela incompatibilidade, daquela aflição toda, ela sempre chamando o seu marido de Senhor. Senhor. Toda a vida chamando ele de Senhor. Então você não pode cobrar reverência se você não corresponde no posto do seu dever. Se você não dá exemplo para seus filhos, como você pode cobrar obediência deles? Respeito. Agora, virando para os filhos,
disse o seguinte: não prevaleçam disso, não façam o que Cão fez lá com Noé. Tomem o exemplo de Sem e Jafé. Quantas pessoas voluntariamente vivem à busca da nudez dos outros? Aqui, essa mensagem, para mim, é uma das mensagens que deve estar mais em apreço na nossa vida. É a mensagem influência. Porque nós estamos vivendo num mundo de influências. Gente, a propaganda não é outra coisa senão influência. É o poder da influência. Se você quer se guardar, bem guardadinha, guarda meu anelzinho bem guardadinho. Quem já brincou disso aí? Acho que as meninas hoje não brincam mais, não tem jeito. Brincar de boneca, de cozinhadinho, de guarda meu anel bem guardadinho. Com quem que está o anel? Essa mensagem, guarda bem guardadinha. Ela, para mim, é uma parenta muito bem chegada da mensagem final. Influência. Aqui no 64 em diante, eu fico com pressa por causa do relógio, mas nós não temos nenhuma noite de vigília juntos, não é? Nós necessitamos de cristãos influentes, influenciados pela palavra de Deus. Ontem eu fui surpreendido, depois do almoço aqui, período da tarde já, o irmão Anselmo falou: olha, tem um senhor aí, um homem, numa certa rádio aí. Ai, meu Deus, o que será que ele está querendo? Já sei o que é. Então, ele diz assim: olha, a nossa emissora fez um limpa de programas evangélicos, e o meu diretor, que veio do Rio, disse: você não conhece aqui um programa de linha evangélica que tenha passado por aqui, pela rádio, que tenha deixado saudade de vocês? Ele disse: é o programa Fé para Vencer, que nós estivemos nela por 7 anos, ou mais, né? É o programa Fé para Vencer. Então vem nos oferecer, mas só quer vender 1 hora no mínimo, ao horário que eu quiser, das 6 às 7 da noite, das 6 às 7 da manhã, qualquer horário que eu quiser. Se eu quiser 3 horas, se eu quiser 4 horas. É coisa boa, a água está correndo para baixo aí, né? Enquanto a água só corre para baixo, né? Ah, bom. Mas que influência seria essa? Nós necessitamos de cristãos influentes. Nós temos meninas novas aqui influenciando a outras entrarem para o santuário. Não ficarem lá fora, no vai e vem. Elas têm o mesmo direito. A irmã Meda chamou a atenção do irmão Brana para uma mocinha de seus 14, 15 anos que ficava dentro do santuário e usava uma boinazinha, e ela estava todo o tempo lendo a sua Bíblia. Você diz assim: bom, mas se eu fizer isso eu não caso, né, pastor? Mas às vezes os verdadeiros, aqueles que estão atrás, em busca de valores, não estão procurando lá na porta da igreja, estão procurando aqui dentro. Eles não buscam muito lá fora, não. Isso sem ferir o direito de companheirismo, é claro. Não vamos cair nos extremos, não é? Mas nós necessitamos de cantar no Espírito. Esse desafio vou sempre lançar. De cantar no Espírito.
tocar no Espírito, pregar no Espírito, orar no Espírito. Conversarmos, brincarmos no Espírito. Tem hora que eu acho que é cedo em brincadeiras. Às vezes lá mesmo no mato, onde for. Mas uma coisa me descansa. A gente extravasa e nunca cai na maledicência. Não tem lugar para a maledicência. É cantar, é rir, é brincar, é ler, é virar o disco de uma hora para outra. O irmão Geraldinho, que ele é muito esperto, né? Muito esperto. Ele disse, o senhor viu como eu sou esperto? Eu falei, você não paga ninguém vendo, não é? Eu vim ali na esquina, ele estava amarrando o sapato. A irmã Maria tem que carregar no braço, tem hora, não é? E eu fui com o carro até perto dele, deu uma buzinada, ele tirou um pulo, ficou esperto mesmo. E eu ia falar alguma coisa sobre ele, o que era? Agora pronto, perdi. Eu ia falar alguma coisa. Ah, sim. Ele falou de um disco, aqueles discos de acetato que quebravam, 78 rotações. Aquele disco foi quebrado e foi jogado numa moita de espinhos. Então dava o vento, ele só conta a verdade. O dele é só verdade. Ele não brinca de jeito nenhum. Igual Divino Pereira, né? Então, o vento vinha, tocava metade do disco para lá, falava, chora, morena. O vento voltava ao contrário, o espinho passava no suco do disco e dizia, morena, chora. De trás para frente, né? Chora, morena, morena, chora, chora, morena, morena, chora. Do disco. Mas é engraçado que essas coisas marcam e deixam saudade, influenciam, na verdade. O que passa em você, nós somos como um disco. Bota uma agulha, irmão Brandes, bota uma agulha aí, vai sair o que está gravado. Vai sair o que está dentro. Está gravado naquilo. E a influência da música, a influência do espírito que reina nesses dias, é demais. É demais. O que está predominando é a influência. Domina, predomina, determina. E tudo é um papel carbono. Tudo é uma cópia. Mas, veja que nós necessitamos de cristãos influentes, influenciados, sim, pela palavra de Deus. Homens ou mulheres chamados para uma influência, para a igreja eleita, para os últimos dias, é o que nós necessitamos. Onde eu não me envergonho de dizer, eu sou uma vergonha, eu sou um fracasso, para começar. Como se o irmão Branham disse isso a respeito do homem William Branham, que diria eu a meu respeito? Mas ele disse, ainda que ele me mande para o inferno, de lá eu o amarei. Essa influência que tem trazido esse Espírito da verdade, a voz do Espírito Santo. E como hoje nós aprendemos de manhã, que você não escolheu ser filho de seu pai. Nós não escolhemos ser filhos de Abraão. Quem nos escolheu foi Deus. E nós devemos dar valor a essa escolha. Aquela mulher que andava encurvada há 18 anos, naturalmente causou pena a muita gente. Possivelmente,
ela tinha umas dores na coluna que eu bem as conheço. Há muitos anos. Mas que bendita escravidão, se posso dizer assim. Aquilo levou a ela ser identificada como filha de Abraão. Que bendita hora em que Maria Madalena foi apanhada naquele adultério. Aquilo serviu de aio para levá-la a Cristo. Então, nós encontramos que Uzias, por causa de sua arrogância, o homem não pode adquirir uma posição sem ser afetado pela arrogância, pela soberba, pelo orgulho. Ele foi ferido com lepra. Ele nunca sarou. Ele nunca sarou. Você vê que Jó sarou. Não importa a cacofonia, porque esse nome, Jotinha e coisas, não vamos prender isso. Jó sarou. Mas Uzias não. Ele nunca sarou. Ele havia se separado da presença de Deus e morreu em uma casa de leprosos. Oh, aquela linha! Aqui vem a coisa. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo. Se você ouvir a voz do Espírito Santo, você vai manter-se dentro do seu círculo. Exclusivamente dentro do seu círculo. Você conhecerá o seu campo e seus limites de atuação. Você saberá até onde você pode ir. Hoje, uma menina veio me dizer que ela passou na universidade. Eu disse, minha filha, você vai entrar numa fornalha. Se você vê que vai afogar, cai fora disso. Conheça seus próprios limites. Aquela linha, demarcação, aquela linha onde homens e mulheres podem tão facilmente atravessar. Tão facilmente atravessar. Você acorda de madrugada, vem aquela voz e diz para você, não faça isso. Você rejeita, depois você vai pagar caro. Você vai purgar aquilo na carne o resto de sua vida. Um bom, humilde rapaz me procurou e disse, pastor, o que eu faço? Eu contraí um namoro com uma moça que não é crente. Disse, você está fazendo uma coisa. Você ouviu hoje de manhã, adolescente, você que pisa na palavra, você não vai ficar impune. Você não pode passar por cima de 2 Coríntios, capítulo 6, sem falar em todo o restante das Escrituras e da mensagem, e pensar que vai colher boas coisas. Você vai plantar, você sabe o quê. O problema é começar. Depois que começa, parar é duro.
O bom é não começar determinadas coisas que você não pode levar à frente. O certo é não começar determinados amores que você não possa concluir de uma maneira legítima, honesta, dentro da palavra. Criar apenas um romance e mais uma página negra na sua vida, para quê? Isso deveria ser evitado no início da coisa. Nem começar. Porque depois não dá conta. E a única palavra que tem para dizer é isso: eu não dou conta. Não dou conta. Não dou conta. Não dou conta. Quantas vezes eu desobedeci minha mãe? Para mim, ela era muito austera. Houve uma tia que disse: Maria idolatra o Joaquim. Por isso se agarra dessa forma. Minha mãe tinha que ser agarrada comigo mesmo. Ela ficou viúva com 23 anos de idade. Tinha apenas um casal de filhos. Eu até escrevi uma coisa sobre isso. E eu, por minha vez, também tenho que ficar agarrado. Ela foi o pai e mãe que eu tive. Mas eu paguei tão caro. Todas as vezes que ela falava, eu já dizia: mãe, para que a senhora fala isso? Eu já pensava assim. Para que a senhora fala isso? Por que a senhora falou? Para quê? Só para mim sofrer. E você sabe disso. Que a mãe cristã é a voz do Espírito Santo dentro de casa. O pai cristão é a voz do Espírito Santo dentro de casa. O pai cristão não é um legalista, não é um radical, não é um fanático, mas também não é um liberal, não é um relaxado, não é tudo está bem. Você se torna a voz. A sua vida é uma voz na escola, no trabalho. O sinal da era é uma voz. Mas, com facilidade, isso aqui entristece até a gente. Dá pânico ouvir essa fita. O irmão Branham falando isso, parece que quando ele fala, toma mais sentido até. Aquela linha, demarcação, aquela linha onde homens e mulheres podem tão facilmente atravessar. Você estava vendo lá no Rio, um cardume de peixes, o piau, a papaterra, mesmo pintado. Eles vão para a rasura. Por quê? Porque o boto que os persegue, um boto come uma média de 40 quilos de peixe por dia, dizem eles. Então os botos dão de cima. Mas o boto sabe que ele não pode ir na rasura. Ele conhece os seus limites. Porque se ele for para a rasura, depois ele não volta. E você nunca encontra um boto encalhado. Já se encontrou uma baleia encalhada. Ela foi nadar na rasura e não pôde voltar. Ela desobedeceu. Isso lhe custou praticamente a vida, porque o espírito ecológico logo providenciou e a colocou de novo dentro dos limites dela. E justamente por ser grande, justamente por ser maior, é que não pode ir em determinadas rasuras. Há coisas que é muito rasa, são muito rasas.
tem lama demais, baixaria demais, conversinha demais, coisa suja demais. E o peso de um cristão é muito pesado. Ele se encalacra ali na linguagem popular. Aí depois não dá para voltar. Aquela linha que um adolescente ou uma adolescente pode cruzar entre juízo e misericórdia. Todos nós, a linha que o homem de negócios pode cruzar. Todos nós podemos cruzar isto entre o certo e o errado. E você perde a agulha do norte. Você perde a bússola. Você não pode mais fincar, fazer um propósito e fincar uma estaca. Dizer daqui eu não passo. Você, por fim, não pode confiar em si mesmo. E lembre-se, a palavra de Deus é sempre a coisa que é correta. Que toda a palavra do homem seja mentira, porém a minha seja verdade, disse Deus. Agora, ele foi ferido. Uzias foi ferido. E quando o jovem Isaías viu isto, que lição aquilo foi para ele então? Porque ele tinha Uzias como um homem impecável, como um exemplo absoluto. Então o profeta disse, nunca tome o homem como exemplo. Não importa quem seja ele. A essas alturas ele incluiu a si próprio. Ele estava dizendo, não me tome como exemplo. Tome a Cristo. Tome a palavra. Então, veja, e quando o jovem Isaías viu isto, que lição aquilo foi para ele então? Por quê? Uzias fez uma coisa aparentemente boa, como Davi estava trazendo a arca sem consultar o profeta. Ele inventou, ele saiu dos seus limites de rei e quis ser sacerdote, oferecer sacrifício. Por que ele não ficou dentro dos seus limites? Ele foi bem criado, ele era uma boa pessoa, era um bom homem. Mas ele não tinha ministério para tal fim. E quando ele tentou exercer aquele ofício que não era para ele, agora isso não fica só dentro do campo sacerdotal. Isso aí, minhas irmãs, meus irmãos, o profeta diz, eu não estou contra as mulheres. Pelo contrário, eu estou a favor delas. E uma das características de Elias é sempre implicar com as mulheres. Elias implicou com Jezabel. João Batista implicou com Herodias. E vem assim. É uma das características, porque ela fala da igreja. A mulher saiu fora dos seus limites, com o pretexto das circunstâncias. Saiu fora dos seus limites. Constituir um lar sacerdotal hoje é quase que praticamente impossível. E todos têm um sacerdócio. Para começar, o pastor da sua casa é você. Você é pastor. Você pastoreia uma família. E atrás para a igreja. Há muitos tentando ganhar almas quando estão espezinhando seus próprios filhos, jogando-os para fora. Bastava ali apenas ter graça para pastorear sua família. Ele tem a vara, ele tem o cajado, ele tem toda a sustentação na palavra. E ela deveria estar dentro dos seus limites. Quando ela sai, ela fica leprosa. Quando ele sai, ele fica leproso.
A lepra na Bíblia significa pecado. E ele disse, é tão fácil ultrapassar esses limites, esse limite. E há tanta justificativa que eu não sei se essas justificativas, ou essas justificativas vão servir naquele dia. Se as minhas justificativas vão realmente servirem, cobrir as minhas razões, dos meus sentidos, os quais são os meus maiores inimigos. Foi quando Paulo clamou, miserável homem que sou, quem me livrará? Isso é a separação do trigo com o joio. A nossa carne sempre foi joio. Nossa carne não faz diferença da carne de quem quer que seja deste mundo. A inclinação dela é essa. E é sempre se justificar. É sempre ser a vítima. E eu não sei se isso vai valer no dia de juízo. Não vai, não. Agora prestem atenção. Isaías pensava tudo daquele homem, de bom. Mas qual não foi o seu estarrecimento ao ver que um homem que deixou seu lugar, jovem ou velho, aquele que sai de seu lugar deve sofrer os resultados. Aquele que se mete na vida dos outros colherá o seu resultado. Você pensa que não colherá aquilo que você está plantando? Vai ser um grande engano. Não importa o quanto Deus lhe havia abençoado, ele ainda sofreu os resultados. Não importa, não importa, não importa. Isaías aprendeu através disso uma grande lição. Que Deus ordena seu homem ao seu lugar. Deus deu lugar para a mulher, Deus deu lugar para o homem. Mas muitas delas dizem assim, entra no ouvido, sai no outro. Vai mudar? Eu vou chegar em casa hoje e dizer assim, vou pôr fogo no meu rancho. Eu sei lá, e amanhã? Que será de mim? Que será do meu futuro? Como se o futuro fosse somente os dias aqui da terra, os quais estão contadinhos. Estão num computador. Futuro é vida eterna. Futuro é os céus. Futuro é bodas do Cordeiro. Futuro é milênio. Futuro é eternidade. Esse aqui é o futuro. Se morremos num asilo de velhos, se morremos numa fila de abandonados, isso não impedirá coisa alguma de estarmos nas bodas do Cordeiro, no milênio, na eternidade. Mas se morremos fora do nosso lugar, não vamos nos enganar. Não estaremos lá. Se há um desejo diante desse pão, diante desse vinho hoje, é ocupar o meu lugar certo. Eu disse, o Espírito disse em Cuiabá,
domingo passado. E muitos, alguns, não conseguirão se separarem. Das influências. Então Deus terá que recolhê-los. Eles terão que morrer. Deus tem que falar, vem cá. Você não tem jeito. A minha palavra não tem jeito para você? Não dá jeito? O homem não pode ordenar a si mesmo para um lugar, muito menos a mulher. Isso está traçado nas Escrituras. Quando o irmão Branham disse, se eu fosse uma mulher, eu queria estar em casa, trabalhando em casa, nas horas vagas eu estaria ensinando os meus filhos o caminho do Senhor. Ali é a voz do Espírito Santo para todas as mulheres do mundo. Aí o mundo vai parar, então. Haver um blackout. Mas se todas as mulheres ouvissem a voz do Espírito Santo, o mundo pararia. E as bodas do Cordeiro começariam. Entraria em ação. O milênio entraria em ação. O mundo jaz nas mãos das mulheres e das crianças. Isaías capítulo 3. O mundo jaz nas mãos das mulheres, por isso jaz nas mãos do maligno. A inversão dos lugares corresponde, dá uma coerência perfeita, absoluta, com Romanos capítulo 1. Deixando o uso contrário da natureza. O uso contrário da natureza não se refere somente a sexo, é a posições. Essa era acabou. Não se fala em Sião mais. A Amazonas do camelo, a Amazonas do cavalo, usava Sião. Ela não andava esganchada na garupa de uma moto. Das coisas mais indecentes e imorais que existe. Uma mulher esganchada numa moto. Mas quem pode ver isto? Existia uma rei que chamava Sião. Quem se lembra disso? Que a mulher se assentava de lado, com as duas pernas para um lado só. E tinha sua cobertura. Tia Milu chegava lá, sentada no Sião. Não esqueço disso. Eu saía gritando. Mas gritava a ponto de doer a garganta. Vem, Tia Milu! Vem, Tia Milu! Que alegria! Lembro. Chibiu. O nome do cavalo era Chibiu. Pegava, baixando. Quando iam buscar minha mãe, levavam o Chibiu. A mamãe montava no Sião. Os dois lados. As pernas para um lado só. Aquela rei tinha um amparo para as costas de lados. Hoje é mulher faixa preta, mulher faixa marrom, faixa branca. Me perdoe, policiais, calçada de bota, revólver na cintura. Chegar em casa. Você deu mamar para o bebê? Tira o revólver, põe na cima da mesa. Isso deve ser triste para elas. Deve ser pesado. Se lavou a fralda, trocou a
fralda no nenê? Dono de casa. O dono de casa sábio constrói seu lar. Mas o tolo derruba com suas próprias mãos. Porque a mulher sábia está na rua, está com as amiguinhas. A irmã Brana disse assim, ela tem gasolina nos pés. E numa linguagem, num popular entre nós aqui, ela comeu pé de galinha. Não para, só vive ciscando e andando, ciscando. Você estava vendo lá uma galinha com 9 pintinhos, mas aquilo não para o dia inteiro. Tem hora que ela joga um pintinho lá atrás. E o danadinho vem lá, piu, 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 e também já está com o pezinho do mesmo jeito. E capta lá. Eu disse, olha, se tivesse uma águiazinha, um filhote de águia, que jeito que ela estaria, hein? Eu não entendi essa linguagem. Cute, 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 cute. Mas eles estão ordenando a si próprios. Elas ordenam a si próprios. Se me quiserem assim, se não quiser, temos divórcio. Está aí sua mala pronta. Pergunta de hoje. Arruma a mala. Cai fora. Elas se ordenam a si próprias. Eles se ordenam a si próprios. Não tem limites. Não tem por que ouvir a voz do Espírito Santo. Para começar, não ouvem. Porque a Bíblia diz, se ouvirdes. Irmãos, não dá para chegar onde eu queria. Mas fica somente até aqui. Eu estou entre vós. Estou sentado lá no banco de trás. Ouvindo essa mensagem do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe.